Ok? Vamos em frente, a próxima palestra tem como tema Que Tiro Foi Esse? As consequências dos desenlaces relacionais. Convido para que venha ao palco o Dr. Conrado Paulino da Rosa. Advogado especializado em família e sucessões, mediador de conflitos, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, seção Rio Grande do Sul, doutor em Serviço Social pela PUC, Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Unisc, com a defesa realizada perante a Università Studio di Napoli, na Itália, professor do curso de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público, coordenador do curso de pós-graduação presencial, EAD, em Direito de Família e Sucessões da FMP. Senhoras e senhores, com vocês, doutor Conrado Paulino da Rosa. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Todo mundo recuperado da ressaca de ontem já ou não? A gente tem a honra aqui de dar sequência à palestra do professor Delório e quase que a gente tem que entrar com uma medida típica aqui, porque ele estava levando consigo o controle de slide, né? Então, assim, foi por muito pouco. E a gente vai destacar para vocês os principais tópicos a respeito do direito de família e levando em consideração que nós temos, na área de família em especial, na área de sucessões um pouco, mas uma grande preocupação com as consequências de um final de um relacionamento afetivo. Isso porque todo mundo aqui já esteve em algum momento apaixonado, ou está apaixonado, ou vai se apaixonar hoje de noite. E a gente sabe, nesse momento a gente ativando o Happn, né, para não ter dúvida, mas a gente sabe que quando a gente está apaixonado, a gente sempre procura mostrar o nosso melhor. É geralmente quando a gente está apaixonado que a gente começa a comprar mais roupa. É aquele momento que a gente faz um plano na academia de 1 ano e que acaba indo meio mês. Mas a particularidade das questões familiares é que o amor ele tem a potencialidade de a gente mostrar o nosso melhor, mas também de mostrar o nosso pior. Porque no início do relacionamento, tu tem uma tentativa de melhora de características, uma tentativa, inclusive, de uma conquista, né, bastante destacada, que faz com que, eu até digo para meus alunos da graduação, que toda pessoa apaixonada ela é praticamente um político em campanha. Porque tu não vê uma pessoa apaixonada, assim como tu não vê um político em campanha, recusar convites, por exemplo. Tu não vê essa pessoa de mau humor. E o grande problema é que nos relacionamentos onde tenha filhos, e esse é um dos tópicos que a gente vai abordar ao longo da fala, ao contrário de nós adultos, porque é inegável o sofrimento decorrente de um final de relacionamento afetivo. Só que nós adultos, por maior que seja o sofrimento, pode ser que tu fique escutando Marília Mendonça por muito tempo. Tem uma música agora, um sertanejo, que fala de o modão de arrastar os chifres no asfalto. Pode ser que tu fique fã e compre todos os CDs do Pablo da Rocha. Tem uma música dele que diz assim, abre aspas, o coração de todo mundo bate, só o meu apanha. Pode ser que tu fique com um gosto musical um pouco duvidoso, mas tu te recupera. Claro que no momento da saída, eu normalmente quando eu vou entregar para o cliente a averbação do divórcio, e sempre quando eu entrego a averbação do divórcio, eu digo, olha, agora a senhora está pronta para se casar de novo. 95% das respostas que eu tenho é, Deus o livre. Só que fim de relacionamento é igual ressaca. No dia seguinte a gente sempre diz que nunca mais vai misturar. A gente nunca mais vai tomar vodka com energético.
Eu tenho certeza que hoje devia estar 2 graus às 8 da manhã, tinha gente pulando aqui pelas ruas de Gramado, meio louco ainda, mais louco que o Bozo, né? Em decorrência da festa de ontem. Pois bem, nós adultos, nós nos recuperamos. O problema é que uma criança e um adolescente não vai ter uma outra infância para se recuperar. E quais são os requintes de crueldade? O tempo do processo. O tempo do processo para nós, profissionais, para vocês que já estão fazendo estágio ou que são profissionais, ele é muito diferente do tempo do processo para as partes envolvidas. Aliás, o próprio termo parte mostra que, em especial nas varas de família, todo mundo que está envolvido num processo não está inteiro. E demorar 2 semanas para expedir uma nota de expediente, a designação de audiência, que muitas vezes a gente tem 3, 4 meses depois, e tu ainda liga para o teu cliente e diz assim, ó, nossa, que legal, ficou para esse ano a audiência, e tu vai comemorar aquilo como positivo, são longos 4 meses em que aquele cliente não vai dormir direito. Então, a gente precisa parar para pensar que aqueles de vocês que fizeram a opção pela advocacia de família, a qual é uma área muito apaixonante, ou aqueles de vocês que, enquanto magistrados e promotores e defensores públicos atuarem em causas de família, tu precisa compreender que ninguém que passa por um processo de família encontra-se em condições normais de temperatura e pressão. Essa música do Safadão, que talvez vocês conheçam, ela, embora tente dizer que a pessoa ficou desesperada, que ele acordou no meio do casamento, ele estava se casando, daí viu que era um sonho. Pois bem, apesar de tudo que dizem por aí, segundo os últimos dados do IBGE, que são do ano de 2016, houve no Brasil quase 1.100.000 casamentos. O tempo médio de duração de um casamento no Brasil tem sido de 15 anos. E a estimativa é que de a cada 3 casamentos, 1 acabe em divórcio. O que eu quero destacar para vocês é que, apesar dos números serem ainda favoráveis em relação ao casamento, caiu apenas 4% o número de casamentos no último dado disponível. O fato é que, pelo último censo realizado, a grande maioria das entidades familiares no Brasil não é constituída pelo casamento. É uma família hoje constituída pela união estável. Quais são as dificuldades da vida real? Quem já teve a disciplina de família sabe que apenas com a Constituição Federal de 1988 é que nós tivemos a união estável elevada ao status de família. 88 na história foi ontem. E até 88, o Estado só admitia o casamento como família. A gente não pode esquecer que apenas em 1977 é que foi permitido o divórcio no Brasil. Antes disso, as pessoas podiam se desquitar. E o grande problema do desquite é que o desquitado ele não podia casar de novo. Uma pessoa estando desquitada e se apaixonando novamente, ela só tinha como opção viver sob o mesmo teto de maneira informal com uma outra pessoa, que era chamado de concubinato. E o concubinato não era família, era uma mera sociedade de fato, que não tinha, que na ausência de legislação, as varas de família precisaram, a partir da súmula 380 do STF, redigida na década de 60, aplicar como se os concubinos fossem sócios. O mais cruel era, considerando uma época em que era comum a mulher não trabalhar, se a concubina, depois de 20 anos de relação, 30 anos de relação, ela precisasse de pensão alimentícia, ela não podia requerer, porque afinal de contas o concubinato não era família. A solução criada pelos advogados e acolhida pelos tribunais é usar os requisitos lá da Justiça do Trabalho. E a concubina, depois de uma vida toda se dedicando para a família, tinha direito apenas à indenização por serviços prestados. E vejam o quanto isso ainda está próximo da gente. 88 vem
e traz a união estável ao status de família. Nós tivemos duas legislações, uma em 94, outra em 96. Em 94 foi a Lei 8971, em 96 foi a Lei 9278, para buscar regulamentar os direitos dos companheiros ou conviventes. Veio o Código Civil de 2002 e todo mundo com uma grande expectativa, e eu sempre digo, a expectativa é uma da porcaria, para tudo. Se eu dissesse para vocês, olha pessoal, tem um grande restaurante aqui em Gramado, não percam, talvez até vocês, se fosse nenhuma expectativa, vocês iam gostar. Mas quando a gente cria muita expectativa, e o Código Civil de 2002, que tem gente que ainda chama de novo, que é um código que nasceu velho, ele traz apenas 5 singelos artigos para regulamentar a união estável. Problema da vida prática de vocês enquanto profissionais. Hoje, a união estável é a entidade mais utilizada pelo brasileiro e a pior legislada. Prova disso é que, no ano passado, em maio do ano passado, o STF julgou a Repercussão Geral 809, declarando inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil por um tratamento desigual da união estável em comparação ao casamento. E não é só isso. Hoje, a falta de legislação, muitas vezes, impõe àquelas pessoas que participaram de uma união estável por uma longa data a uma ação judicial traumática. Por que a dissolução de união estável é traumática? Porque com o casamento, tu tem uma prova da existência do vínculo. No casamento, tu sabe quando é que começou. A união estável é um grande ponto de interrogação. Mas, Conrado, por que o brasileiro ele é tão simpático à união estável? Cá entre nós, a união estável, ela tem a cara do brasileiro. Porque o brasileiro ele gosta de uma informalidade. E a união estável, ela dá uma falsa percepção de que eu não tenho responsabilidades. Não, a gente faz o seguinte, negra. A gente vai fazer... Nós dois vamos fazer uma laje, parcela os móveis, daí nasce os guri, o Washington, o Krebs e o Michael Jackson. E depois, se der um problema, a qualquer hora a gente casa. E o tempo passa. A união estável, Conrado, mas o artigo 1725 do Código Civil, 1725, permite que os companheiros ou conviventes estipulem o regime de bens. Sim. Mas qual é a realidade? A grande maioria das uniões estáveis não é compactuado o regime de bens. Eles não buscaram um tabelionato de notas. Aliás, nem precisaria de tabelionato de notas porque o artigo 1725 do Código Civil diz, salvo contrato escrito entre os companheiros. Mas eles não fizeram papel nenhum. Porque se é para fazer papel, muitas vezes vamos se casar. Não, casar eu não quero. Casar precisa de festa. E a grande maioria das uniões estáveis, a dificuldade é, quando começou? Talvez um de vocês diga, não, Conrado, eu quando comecei a união estável, eu fiz o contrato. Ótimo. Outro diga, não, Conrado, quando nós começamos a união estável, eu e meu companheiro, a gente contratou um caminhão de mudança. Ou a gente fez um chá de casa nova. Beleza, ótima prova. Só que cá entre nós, a grande maioria das uniões estáveis, ela é feita com sacola do supermercado. A pessoa, ela vai aos poucos para a casa do outro. É quase uma união estável por uso capião. Quando tu percebe, a outra pessoa tomou conta do teu guarda-roupa. E aí, meu amigo, nem com sessão do descarrego, muitas vezes tu vai conseguir te livrar daquilo. Porque já passou tanto tempo, tu não te deu conta que vocês já estão morando juntos há 2 anos. E o que acontece? E detalhe, qual é a lenda urbana? A lenda urbana é que a união estável precisa de prazo. E a união estável ela não precisa de prazo. Nós não temos um prazo mínimo de união estável. Porque as pessoas só começam a entrar em surto depois de 2 anos, depois de 5 anos. Mas tu pode ter uma união estável em poucas semanas. Basta que fique caracterizado um dos requisitos lá do artigo 1723 caput, que é a intenção de constituir família. Conrado, mas é fácil. Fácil por quê? Porque eu não quero constituir família. Opa! Tu pode pensar isso. Mas veja só,
o teu comportamento. Porque tem muita gente que resolve formalizar algum documento. Agora a gente nem consegue pensar numa piscina, né? Mas no verão, quem é de Porto Alegre é um inferno. Tu tá ali, 40 graus, o ar-condicionado não dá conta. Daí a pessoa te diz assim, olha, meu pai tem um título em tal clube, vamos usar. O que a gente precisa? Assinar um papelzinho lá, não dá nada. Gente, aquele contrato particular é a prova que muitas vezes eu, no meu escritório, vou usar para dizer, olha, eles não eram namorados, eles usavam o mesmo clube. Ou seja, no fim das contas, talvez seria mais barato tu comprar um título no clube ou a piscina. Não, Conrado, mas eu não uso o clube. Será que tu não divide conta no Netflix ou no Spotify? E tu já parou para pensar que a conta do Spotify é plano familiar? E que ele ainda te alerta. Você tem certeza que todo mundo mora no mesmo CEP? Sim. Por R$25 por mês, tu pode perder metade do teu carro. Então veja, que a situação pode ser muito mais complexa do que a gente imagina. Mas, Conrado, por que a dissolução da união estável é tão preocupante? Porque no casamento eu não preciso fazer a prova da existência da união. A união estável eu preciso. Será que realmente tu quer que lá na tua cidade, talvez uma cidade de vara única no interior, as pessoas saibam do conteúdo do WhatsApp que vocês trocavam? Será que tu quer que as pessoas vejam a tua foto de sunga branca em Pinhal? Será que tu quer que amigos teus sejam inquiridos em juízo para saber se existia ou não uma união estável? Veja, é por isso que o processo de reconhecimento e dissolução de união estável hoje ele é um dos mais demorados e mais sofridos no que diz respeito às rupturas relacionais. Pelo fato de que, ao contrário do casamento, eu não tenho um marco inicial da relação. Ou seja, quer manter alguma relação, o que é melhor? Se case. Eu não quero casar. No mínimo, faça um contrato de união estável. Agora, estamos muito musicais hoje. Vai namorar comigo sim, vai por mim, igual nós dois não tem. Se duvidar, você vai casar também em comunhão de bens. Artigo 1667 do Código Civil Brasileiro. Porque não basta ter um relacionamento. Tem que ter um relacionamento pela comunhão universal. Não, para, Conrado, eu sei que desde 77, isso inclusive o Código Civil incorporou, artigo 1640, parágrafo único, o regime legal supletivo é comunhão parcial de bens. Realmente, o 658 do Código Civil Brasileiro. Mas, Conrado, tu não acha justo que a partir do momento que aquele casal está junto, tem uma presunção de comunicabilidade? Sinceramente, não. Porque o brasileiro, ele não para pensar se aquele regime ele é adequado para a sua vida. Quando é que o brasileiro para pensar em regime de bens? Chega de mão dada no cartório do registro civil de pessoa natural, e o registrador pergunta, qual é o regime que vocês vão se casar? Daí eles perguntam, quais que tem? Tipo o sanduíche do dia do Subway. Qual é o mais barato hoje? Pepperoni, esse aí. Quais que tem? Tem comunhão universal, comunhão parcial, participação final nos aquestos e separação. Eles se olham, olha, negra, eu gostei dessa separação, tu gostou? Gostei. Então tá, a gente quer o da separação. Então tudo bem, senhor. Se o senhor quer o da separação, nos termos do parágrafo único do artigo 1640, o senhor tem que ir lá no tabelionato de notas, o senhor vai fazer um pacto antinupcial. O senhor faça um pacto antinupcial, o senhor me traga aqui e a gente inicia o procedimento de habilitação. Que eles vão dizer automaticamente, não, o meu amigo Zeca veio aqui e casou direto. A gente já está gastando demais aqui, quase R$300 para se casar, tia.
A gente já mora junto, a gente se ama. Não, a gente não quer ir no tabelionato. Ah, bom, mas então o seu amigo Zeca casou pelo regime da comunhão parcial de bens. Daí que eles vão perguntar? Tá, mas não é esse que todo mundo casa? Então me vê esse aí. Olha como o brasileiro, ele para pensar nas suas atitudes. E mais, eu só advogo em família e sucessões. E a gente está sempre estudando. O que mais tem é especialista em direito de família não formado em direito. É uma coisa de louco. E as pessoas têm do alto da cátedra do seu ensino médio dizendo, não, fica tranquilo, que comunhão parcial de bens é só daqui para frente. Ah, legal. Será que as pessoas já pararam para ler o artigo 1660, inciso 4º do Código Civil? O artigo 1660, inciso 4º, ele traz a comunicação das benfeitorias em bem particular. Benfeitorias em bem particular. E o que pode acontecer? O casal foi lá, se convenceu da comunhão parcial. Um deles fica tranquilo, porque talvez ela já tenha um apartamento que é dela. Mas a partir do momento que a gente está junto, a gente começa a melhorar esse apartamento. E ela está muito tranquila, porque talvez ela está pagando grande parte da reforma, porque o apartamento é dela. Ela pensa assim, ó, qualquer coisa, eu mando esse mongolão embora. O apartamento é meu. E quem aqui já esteve perto de uma união estável, um casamento, sabe que depois que a gente começa uma relação, que a gente começa a dar uma melhorada na casa. Principalmente nós homens, né? O homem, quando mora sozinho, às vezes é muito caprichoso. Às vezes beira o relaxamento. Um conhecido meu saiu do interior, foi estudar em Porto Alegre. Só depois de 3 meses, a mãe dele foi visitá-lo e disse, meu filho, tu tem que trocar roupa de cama. Ela foi tirar a roupa de cama, parecia o Santo Sudário, o lençol. O homem é meio relaxado. Mas assim, vai melhorando. Ela vai te dizendo, e vocês mulheres, vocês são muito, infinitamente, cheguei a ficar nervoso, mais inteligentes do que a gente, porque a gente, quando quer alguma coisa, a gente pede diretamente, vocês nos convencem que aquilo é necessário. Né? É muito inteligente isso, né? Então, tu convivia bem com aquele carpete, tu espirrava, não sabia porquê, mas tu convivia bem. Daí ela chega assim, ai amorzão, olha, esse teu carpete aqui, que está até levantando umas partes, tá brabo. Vamos botar um porcelanato. Tu nem sabe o que é um porcelanato ao piso vinílico, tu vai botar 15 mil reais. Botou o porcelanato ao piso vinílico, tem que botar rodapé. Gente, depois que eu paguei rodapé a primeira vez na vida, eu fiquei descobrindo que ostentação na vida não é ter camarote, é ter rodapé alto. Tu sabe a capacidade econômica de alguém pelo tamanho do rodapé da casa da pessoa. Eu chego na casa dos outros hoje, a primeira coisa que eu olho é o rodapé. Porque carro tu parcela em 60 vezes, o rodapé é em 5. E, gente, quando tu percebe, tu vai melhorando a casa. A cozinha, que talvez a mãe dela tivesse colocado aquele papel contact floreado, né? Vai fazer uma outra cozinha. Vai chegar no quarto as reformas também. Né? Porque daí ela vai olhar para tua cama, vai te olhar. Vai olhar para tua cama e vai te olhar de novo. Daí tu já está sentindo que vai vir alguma coisa, vai olhar para tua cama e vai te olhar. Daí tu agora vem. O que foi, meu amor? Tá tudo bem? Então, assim, tu não pensa que eu vou dormir na cama que as vagabundas dormiram. Né? Então, assim, tu vai comprar uma outra cama. Né? E muito provavelmente vai ser maior que tu tem. E ela só dorme em lençol 500 fios. Então, assim, veja que a gente vai melhorando e essas benfeitorias são partilháveis, independente de quem pagou. Quer outro requinte de crueldade da comunhão parcial de bens? 1660, inciso 5º. Os frutos dos bens particulares se comunicam. Artigo 1660, inciso 5º. Fruto, lá do jeito das coisas, são civis ou naturais. Os frutos civis são os juros e os aluguéis. Os frutos naturais são todos aqueles que se renovam pela ação do tempo. Imagina só uma amiga tua que começa uma união estável, um casamento pela comunhão parcial, e ela tem um sítio, uma fazenda que ela ganhou de herança, e gera arrendamento de 10 mil por mês. E ela faz poupança com esse arrendamento.
Um ano de relação, tu tem 120 mil de poupança. 10 anos de relação, sem corrigir nada, 1.200.000, que ela vai ter que entregar agora para o seu ex-consorte, aliás, vai ter muita sorte, 600 mil reais. Mas que injusto! Já era dela. Ele não vai ficar com a fazenda, mas ele vai ter direito aos frutos. Então veja o quanto pode ser cruel o regime da comunhão parcial de bens. Mas, Conrado, então por que o brasileiro não faz a opção da separação de bens? Ah, meus amigos, é que tu não vê um cantor dizer assim, ó, vamos casar, mas o que é meu, o que é teu é teu. Não, o bonito é tudo junto. As pessoas no Brasil costumam confundir sentimentos e patrimônio. E ao depois também é muito raro as pessoas buscarem orientação prévia. E eu já tive inúmeras vezes de, quando consultado previamente, olhar para o patrimônio da pessoa e dizer, meu amigo, minha amiga, pelo teu patrimônio o melhor é tu casar pelo regime da separação. Uma vez um senhor me olha e diz assim, tem certeza o regime da separação? Sim. Mas como é que eu vou pedir para ela? Ou seja, o medo era de que aquele pedido não fosse tão agradável ao ouvido, né? O medo dele é chegar e dizer assim, oi amor, tudo bem? Olha só, procurei no Google, o que tu acha de a gente casar pelo regime da separação? O medo dele é dela dizer assim, ah é, Conrado? Se é para começar pensando no fim, nem vamos se casar. Porque tu tá achando que eu sou a tua ex, aquela rampeira. Daí já começa, né? Daí já vai. Final de semana se foi. Mas, veja, as pessoas têm muito medo, independente de gênero, as pessoas têm muito medo do regime da separação. Gente, em países como o Uruguai, o regime de separação já é o regime legal supletivo. E vamos parar para pensar o seguinte, até 77 o regime supletivo era comunhão universal. Depois, 77, passou a ser comunhão parcial. Será que hoje em dia o regime que mais se adapta ao nosso tempo não é o regime de separação convencional? Me parece que sim, porque vai comunicar aquilo que eles quiserem, não o que o Estado presumir que vai ser comunicado. Outro sertanejo, pessoa muito culta, né? Vocês podem ver. Esse contrato é vitalício, você está amarrado aqui comigo, nesse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão, de onde você vai tirar isso? Aqui, meus amigos, eu quero refletir a importância desses pactos. Porque não é apenas na união estável que tu vai ter contrato de convivência. Num casamento, tu pode fazer um pacto antinupcial, aliás, é recomendável. Se vai casar pela comunhão parcial, tu não precisa fazer. Nos outros regimes, tu é obrigado a fazer o pacto antinupcial nos termos do artigo 1653 e seguintes do Código Civil. O que eu quero destacar aos senhores? O artigo 655 apresenta que pode constar no pacto antinupcial tudo que não for contrário à lei. Artigo 655. Pode constar no pacto antinupcial tudo que não for contrário à lei. Ou seja, são algumas situações que eu não posso pactuar. Por exemplo, renúncia a direito sucessório. O Código Civil brasileiro proíbe o pacto curvina, proíbe a pactuação sucessória, então eu não posso fazer um pacto antinupcial, a previsão de que se eu morrer ou se ela morrer, nenhum de nós dois vai ter direito à herança. Não pode. Outra estipulação proibida, artigo 1707, 1707, eu não posso estabelecer em pacto antinupcial renúncia a alimentos. Agora, mas eu vi uma audiência de divórcio onde os cônjuges, de pleno acordo, dispensaram-se a obrigação alimentar entre eles. Sim, ao final da conjugalidade, do companheirismo, é permitido esse tipo de transação. O que não se permite é, já no início, estipular, olha, não importa o que acontecer, nenhum de nós vai ter direito a alimentos. Mas isso é arriscado, porque isso nos faz potenciais pagadores de pensão alimentícia. Sim, qualquer um de nós é potencial pagador de
pensão alimentícia, independentemente de gênero. Eu tenho no meu escritório clientes mulheres que pagam pensão alimentícia para o seu ex-cônjuge ou companheiro. Por quê? Por situações da vida. Talvez ele que ficou cuidando dos filhos, ou ele acabou renunciando à sua vida profissional. Claro que hoje, entendimento inclusive da STJ, que a via de regra os alimentos têm caráter transitório ou temporário. É muito raro nós termos alimentos definitivos. Mas todos nós aqui somos potenciais pagadores de pensão alimentícia. Agora, mas eu não quero. Bom, tu pode buscar te casar com alguém que tenha mais ou menos a mesma instrução que a tua, os mesmos bens que o teu, mas não há uma garantia de que tu não vai pagar pensão. Imaginem um casal de advogados que se casa, os dois estão muito bem no escritório, cada um no seu escritório. 6 anos depois do casamento, um deles sofre um acidente. Ele vai lá, sofre um acidente, fica em estado vegetativo. Ele é autônomo, ele não tem renda protegida. Talvez ele não contribuía para a previdência privada. Ele vai precisar de ajuda. Quem vai ser obrigado a prestar alimentos? A sua ex-companheira ou ex-esposa. Então, a obrigação alimentar é uma das situações que não poderão ser pactuadas a renúncia. Agora, tu pode pactuar situações de quantificação. Exemplo. Caso um deles se afaste do mercado de trabalho, o valor dos alimentos será de 20% dos rendimentos. Isso é possível. Eu fiz um pacto antinupcial certa vez para um casal que os dois são concursados nível médio e eles pretendem continuar estudando para um concurso de nível superior. E o que eles combinaram? O primeiro que passar no concurso, o outro se exonera. Passa no concurso, pode ser delegado civil no Acre. O outro se exonera, o outro vai para o Acre. Aquele que passou no concurso de nível superior vai pagar os estudos daquele que foi acompanhado. Vai pagando e vai mantendo as despesas da casa. Se acontecer daquele que se exonerou não passar num concurso e acabar o casamento, eles pactuaram que aquele que se exonerou vai ter direito ao resto da vida a 20% dos rendimentos líquidos do outro cônjuge. Veja, eles estão fazendo um projeto de vida. São maiores e capazes, elegeram a forma correta, que é o pacto antinupcial, artigo 653, que foi feito por um instrumento público. Então, essa é uma situação permitida. Então, tudo que não é proibido é permitido. Assim como pode se pactuar um dia de Vale Night por mês, café na cama uma vez por mês, ou todo dia, enfim, são situações que daí os cônjuges poderão pactuar. Conrado, indenização por traição pode ser pactuada? Pode. Uma aluna minha de pós-graduação encaminhou para um casal de clientes que aquele que trair vai pagar uma indenização equivalente a 100 mil reais corrigido pelo IGPM. Olha, dependendo de como é que está o relacionamento, está valendo tomar um chifre. A gente toma de graça, estou tomando por 100 mil. Né? Última situação que eu quero discutir com vocês, agora com uma música um pouco mais antiga, Lulu Santos. Eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu estou plugado na vida, eu estou curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Talvez vocês na abertura lá da Malhação nunca tivessem prestado atenção nesse trecho aqui da mola encolhida. E também nem sei se essa era a música da abertura da Malhação. Mas onde é que a gente enquadra aqui a situação de família? A utilização dos filhos no final de relacionamentos. Talvez muitos de vocês sejam filhos de pais divorciados e sabem o quanto a má gestão de um conflito conjugal ou convivencial pode atingir os filhos. O grande desafio de vocês, enquanto profissionais do direito, é conseguir equalizar a seguinte situação. Os papéis conjugais terminam. Os papéis parentais nunca terminam. Eu posso ter uma ex-mulher
mas eu nunca poderei ter um ex-filho. É claro que cada um de nós que não esteja envolvido num divórcio ou numa dissolução de união estável, é muito fácil o discurso. Agora a prática, ela é muito difícil. Principalmente quando um deles assume uma nova relação. Porque se a minha ex-mulher assume uma nova relação, eu fico com aquele conflito, que é o seguinte: o novo namorado da minha ex-mulher não pode ser um louco para colocar em risco o nosso filho. Agora, ele não pode ser tão legal a ponto de esse filho me esquecer. Todo mundo vai passar e vai ficar por algum tempo com essa situação. O desafio atual, meus amigos, é conseguir efetivar um instituto que está completando 10 anos no Brasil, que é o Instituto da Guarda Compartilhada. Por que é um desafio? Porque muito se critica a guarda compartilhada e pouco se sabe sobre a guarda compartilhada. Porque guarda unilateral, todo mundo já ouviu falar como é que ela acontece. Na guarda unilateral, e aqui só para que vocês tenham acesso a dados, os últimos dados disponíveis demonstram que é do ano de 2016, que quase 55% dos divórcios e dissoluções de união estável que aconteceram no Brasil tinham filhos, crianças ou adolescentes envolvidos. A demanda da vara de família no Brasil hoje só perde para a Justiça do Trabalho. E o processo de família ele precisa ter uma atenção diferenciada. Nesse gráfico, eu apresento aos senhores a guarda unilateral, que está na primeira parte do 1583, parágrafo 1º, e o artigo 1583, parágrafo 1º, fala que guarda unilateral é aquela atribuída a um dos genitores. Bom, então quer dizer que aquele detentor da guarda unilateral, ele vai ter a base de residência do filho. Antes o código falava em custódia física. E a grande peculiaridade da guarda unilateral é que o detentor decide sozinho a vida do filho. Qual é o problema da decisão exclusiva? Muitas vezes, o detentor da guarda unilateral não toma as decisões pensando no melhor interesse do filho. Ele para tomar as decisões a partir do seu melhor interesse. E, meus amigos, vocês são ou serão advogados, juízes e promotores e defensores públicos de uma lógica de proteção integral. Tu não pode ter uma visão adulto-centrista, porque quem importa nessa relação não é o adulto, é a criança. E é por isso que a guarda compartilhada chegou há 10 anos no nosso ordenamento jurídico, para estabelecer que guarda compartilhada é o compartilhamento de decisões. Nada mais isso. Qual é a lenda urbana? Na guarda compartilhada o filho não tem uma casa. Ele tem. O filho vai morar com um deles. Guarda compartilhada é igual decisões compartilhadas. As decisões são conjuntas. Conrado, mas eu ouvi dizer que guarda compartilhada não tem alimentos. Tem. Enunciado 607 das Jornadas de Direito Civil. Conrado, eu ouvi dizer que na guarda compartilhada tu não precisa estabelecer regime de visitação, que hoje a gente chama de convivência familiar. Precisa. Enunciado 613 e 605 das Jornadas de Direito Civil. Então veja, guarda compartilhada nada mais é do que decisões conjuntas. Por que as pessoas têm medo de guarda compartilhada? Porque confundem com guarda alternada, que não existe no Brasil. Porque guarda no Brasil não é tempo. Guarda alternada seria um filho que fica 15 dias com um, 15 dias com outro. E qual é o inferno da guarda alternada? Tu alterna o poder de decisão. Daí, imagina só, o filho passou 15 dias com a minha ex-mulher, vem para minha casa e eu pergunto, o que tu está estudando de língua estrangeira? Espanhol. Nem pensar. Tu vai fazer inglês. A vida da criança se transforma no inferno. Guarda compartilhada são decisões conjuntas. E qual é a grande novidade desde 2014? Porque nós tivemos uma alteração no artigo 1584, parágrafo 2º, e a nova redação no 1584, parágrafo 2º, desde a Lei 13.058 de 2014, é que guarda compartilhada não depende de consenso entre os genitores.
Guarda compartilhada não depende de que eles se deem bem. Ah, Conrado, mas isso é um inferno. Não, o inferno é uma criança ser vítima de alienação parental. Isso é o inferno. Mas, Conrado, se eu, como juiz, não tenho acordo, como é que eu vou aplicar a guarda compartilhada? 1584, parágrafo 3º, com o auxílio da equipe interdisciplinar. E aqui, meus amigos, a gente precisa saber valorizar os saberes alheios. Existe serviço social, existe psicologia para que eles possam nos dar ferramentas que o direito não tem. Ou seja, vai ser a partir de uma perícia psicológica, uma perícia social, que a gente vai conseguir atribuir qual deles vai ser a base de residência. Mas, Conrado, vai ser um inferno a vida dessa criança. Gente, guarda compartilhada não é prêmio por bom comportamento. Ah, Conrado, mas isso está sendo efetivado? É claro que não. Os últimos dados disponíveis indicam que, em 2016, 79% das guardas foram unilaterais maternas. Conrado, qual é o sim? Então, tem lei para quê? Para nada. O CNJ fez uma recomendação número 25 de 2016, sabe para quê? Para avisar os juízes de família que a lei mudou. Para ver se isso começa a mudar. Mas, Conrado, qual é o sentido positivo de impor a guarda compartilhada? É, meus amigos, acabar com uma divisão sexual de tarefas. Os cuidados do filho não são apenas da mãe. Os cuidados do filho são dos dois. Ah, Conrado, mas daí a mulherada tem medo de guarda compartilhada. Normalmente, as mulheres ficam inseguras com guarda compartilhada. Só que eu, lá no meu escritório, eu mostro para essa mulher que fica insegura com guarda compartilhada que a guarda compartilhada vem atender o propósito dos direitos dessa mulher também, porque o que eu mais escuto no meu escritório é tudo comigo, ele não me ajuda em nada, ele é um pai só recreativo. Gente, o nome tem poder. E esse termo compartilhamento vai trazer que os dois são importantes. E para acabar também, o filho como um troféu. Ou será que vocês já não escutaram de que eu ganhei a guarda? Se um filho escuta isso, quer dizer que um ganhou, outro perdeu. Quer dizer que um é bom e o outro não é tão bom. Mas, Conrado, isso não dá certo. Gente, o grande problema do brasileiro é que o brasileiro ele se baseia pelo que dá errado. E a gente não pode partir do pressuposto de que, porque em alguns lugares não vai dar certo, que guarda compartilhada nunca vai dar certo. O brasileiro, às vezes, eu tenho a impressão que participa meio que uma gincana da desgraça. Se tu chega para alguém e diz, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, a pessoa que está do lado vai assim, dor de cabeça? Eu estou com um tumor na cabeça. O brasileiro, ele gosta da... E daí o que acontece? Sinaleira aqui no Rio Grande do Sul, para o pessoal de outros estados, semáforo. Para que serve o semáforo? Para que o trânsito ande. Tem gente que ultrapassa o sinal vermelho? Tem. Vai ter acidente? Vai. Mas agora nós vamos abolir o semáforo porque não dá certo? Não. A gente precisa ter um regramento. E o regramento da guarda compartilhada coativa que eu defendo é para quê? Para proteger o direito dessa criança. Essa criança, ela foi feita por duas pessoas. Porque é muito comum o outro atribuir ao outro genitor a responsabilidade. Não, mas não dá guarda compartilhada porque ele não presta, porque ela é louca. Gente, o filho tem o direito a ambos os genitores, independente das características de cada um. Até porque a psicologia diz que muitas vezes a gente se apaixona pelas patologias alheias. Porque quando vem algum cliente, e eu divido com vocês o seguinte, no meu escritório, se o cliente ele quer guarda no lateral, eu não assumo a causa. Eu não assumo a causa em caso de guarda no lateral, porque normalmente quem tem medo de guarda compartilhada faz de alguma forma alienação parental. Quem tem plenas condições cognitivas não tem medo de guarda compartilhada. Porque a alienação parental muitas vezes começa durante o próprio casamento e as pessoas não notam. Isso, minha filha, continua sem tomar banho, tu vai ser uma relaxada feita a tua mãe. E isso são questões muitas vezes sutis. E a guarda compartilhada coativa é direito de toda criança e todo adolescente. Por quê? Porque nós vivemos uma lógica da doutrina da proteção integral.
Deixo aqui um convite, 19 e 20 de outubro, o Instituto Brasileiro de Direito de Família vai estar organizando em Bento Gonçalves. Não vai ter coffee break, vai ter o wine break. É para chegar loucão na palestra. 5º Congresso Gaúcho de Direito de Família, as inscrições já estão abertas, congressogaúcho.com. Aqui eu deixo as minhas redes sociais e amanhã eu vou fazer um sorteio de um livro no Instagram. Então, para concorrer a esse livro, tem que seguir o perfil ali no Instagram, comentando, indicando algum amigo. Não vale amigo fake, não vale pessoa jurídica. Então, ali no Instagram, eu vou fazer um sorteio do meu último livro, que é Guarda Compartilhada Coativa. Eu tenho também um livro aqui de guarda, um curso completo de Direito de Família. E para acabar, tenham a certeza que vocês são do tamanho do que quiserem. Na vida a gente tem que pensar alto. E se algum de vocês disser, Conrado, eu vou ser ministro, Conrado, eu vou ser o melhor advogado de família, gente, só depende de vocês. E aqui fala alguém que há 15 anos atrás eu estava na faculdade e eu não pude vir na jornada de Gramado porque eu não tive dinheiro, eu pagava a própria faculdade. E 15 anos depois eu estou aqui na condição de palestrante e eu posso dizer para vocês o seguinte, o direito vale a pena. E vale a pena não pelo dinheiro que vocês podem obter com o direito, mas sim com as vidas que vocês podem transformar com o direito. Quem pode mudar alguma coisa lá fora é cada um de vocês, seja na iniciativa pública ou na carreira privada. E o sonho só vai ser atingido a partir do esforço de vocês, porque não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis e tem crianças e adolescentes lá fora que precisam da proteção de cada um de vocês. Muito obrigado e um bom congresso a todos.